Começar aqui mais uma live, mais um resumo semanal para vocês. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Mario Franklin Corretora. Essa sexta-feira aqui, vencimento de opções, então o pregão ainda não fechou completamente. Eu tô de férias, então estou aqui um pouquinho mais desconectado, então ao mesmo tempo aqui eu não vou ter todas as informações, então passar um resumo um pouco menor hoje, mas eu não queria deixar de passar aqui, deixar um pouco de informações para vocês hoje, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente poder falar, muita coisa para a gente acompanhar e trazer alguns pontos importantes para a gente tomar de atenção, principalmente para ver o que vai acontecer nessa próxima semana, né? O que a gente pode preparar para os nossos investimentos. Então, sem muita enrolação, já indo direto aos pontos aqui, no cenário internacional, na política internacional, teve um acordo AUKUS, que é um acordo que os Estados Unidos fechou com com o Reino Unido e a Austrália em relação aos submarinos nucleares, né, permitindo que ambos, né, tanto o Reino Unido quanto a Austrália, possam fazer o uso dos submarinos nucleares. E esse acordo gerou um pouco de estresse no mercado político. Né? Por quê? Porque a França e a China começaram a criticar isso aí. Né? Por que o questionamento deles é por que Reino Unido e Austrália podem e eu não? Né? Basicamente, alguma coisa nesse sentido. E aí a China falou que a situação é a mesma da época do Donald Trump, que com Biden não mudou nada. Então, o cenário aí que eles ficam pensando vai continuar essa guerra que a gente tem comentado, essa guerra comercial. Né? A China até cita falando que os tempos da Guerra Fria acabaram, né? Mas a gente vê que isso ainda vai andar um pouquinho aí para um lado para o outro. Já a França, né, ela já começou a mexer seus pauzinhos e chamou, né, os embaixadores os embaixadores dos Estados Unidos para poderem tratar desse assunto. Então a gente pode ter certeza aí que muita água vai rolar daí para frente. Ainda no cenário político, né, na Rússia inicia as eleições agora nessa sexta-feira, elas iniciaram e elas vão até domingo. Né, ainda dura aí 3 dias, são 3 dias, porque lá na Rússia tem 11 fuso horários, então o processo é todo demorado nesse sentido. Né, mas é uma eleição em que os partidos de oposição, né, os movimentos de oposição foram muito reprimidos pelo governo, né, russo, e com isso, né, o governo russo se torna amplo favorito nas eleições. Né. Vamos ver como que vai acontecer e o que vai ter de continuação nesse cenário. Passando já para a parte de mercado internacional, nos Estados Unidos, o Tesouro Americano ele prepara um documento de recomendações para regulações de criptomoedas. Né? Então, principalmente que tem um tipo de criptomoeda que é vinculada, né? Sem entrar muito no detalhe, tá, pessoal? Que é um tipo de moeda que é vinculada a uma moeda, né? E aí eles estão preocupados justamente com esse tipo de moeda, principalmente as vinculadas aí no caso ao dólar, com medo do impacto que isso deve dar. Isso aí nada mais é, na minha visão, do que um desdobramento do fato de El Salvador ter definido o Bitcoin como uma moeda oficial do seu país, né? Sendo que o El Salvador antes utilizava o dólar como moeda oficial. Como o Bitcoin entra também, né? Então vai ter que ter essa paridade aí nas duas de alguma forma que está levando uma certa preocupação para o Tesouro Americano. Já na zona do euro, a inflação fechou em 3%, máxima dos últimos 10 anos, né? Então um percentual altíssimo para a zona do euro, né? Quem dera se a gente tivesse com esse percentual altíssimo aqui, mas é uma situação aí que mostra que a inflação está subindo no mundo inteiro, não somente aqui no Brasil. O que não quer dizer que aqui no Brasil não pode estar uma inflação um pouco melhor, as coisas não podem melhorar de alguma forma. Passando agora para o cenário nacional, na política brasileira, saiu o presidente Jair, falando em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o Datafolha mostrou uma reprovação recorde de 53%. Vai um pouco contra o que a gente viu em relação aos movimentos, né, realizados nas ruas. Né? Então teve movimento em 7 de setembro na semana passada e depois em 12, no domingo. Né? O de 7 de setembro teve uma adesão grande, o de 12 não teve. Né? Não significa que isso é reflexo efetivamente da aprovação do Bolsonaro ou não, mas vai
contra, né? A reprovação aumentando, sendo que ele conseguiu levar mais gente para a rua versus o movimento contra ele, né? Capitaneado principalmente pelo MBL, né? Acabou não conseguindo captar muita gente, né? E não teve um coro muito legal. Mas fazer o que é o que a gente tem para hoje, né? Então a gente tem a informação de que o Datafolha é informação, um tipo de informação oficial, né? Porque em tese eles coletam a informação por aí afora. Então o mercado trabalha com esse tipo de pesquisa, ele não vai trabalhar somente com os movimentos de rua, né? Então se efetivamente é ou não a realidade, a gente vai descobrir só na época das eleições e até lá muita água vai rolar por debaixo da ponte, né? Então lembrem-se disso, o mercado trabalha com as informações que saem nas pesquisas, tá bom, pessoal? Também trabalha com o movimento da rua, claro, mas as pesquisas são fundamentais para o mercado. Ministério da Economia. O Ministério da Economia ele aumentou a tarifa de IOF para empréstimos até o final do ano, tanto de pessoa física como pessoa jurídica. E isso pesou bastante na bolsa hoje, né? A bolsa hoje fechando lá embaixo, né? Caindo, ainda não fechou, porque a gente tem um fechamento de opções hoje que não comentei mais cedo, né? Então a gente tem que esperar aí o fechamento, a reabertura agora às 7 horas. Mas isso é um ponto interessante, né? Por que é um ponto interessante? Porque é complicado, nesse momento, aumentar o custo do crédito para as pessoas, né? Então, vamos lá, eu estou aumentando a tarifa do IOF nos empréstimos, ou seja, meu custo do crédito aumenta. A Selic está aumentando também. Então, a tarifa que eu vou pagar para poder pegar o empréstimo também está aumentando, né? Uma coisa é o custo de IOF, outra coisa é a tarifa, né? A taxa. Então está tudo aumentando. O que isso significa? Que a pessoa que já está com dificuldade de ter emprego, que está precisando de emprego e está pegando empréstimo, também vai ter complicação. Mas, por outro lado, vamos pensar por um outro caminho agora. Por que a taxa de juros está aumentando? A taxa de juros ela aumenta com um objetivo. O objetivo é de controlar a inflação. E o que é isso? Vamos tirar dinheiro do mercado, né? Dinheiro de circulação, vamos fazer com que o dinheiro recolha para que a demanda reduza, né? E a oferta possa equilibrar aí com a demanda. Quando você pega então aumenta o custo do IOF, é um caminho que está indo em sentido de aumentar também a taxa Selic. Então o Ministério da Economia dessa vez ele andou na mesma direção que o Copom está andando, né? Então isso é importante, né? Ele está indo na mesma direção. Porque nessa mesma semana a gente teve uma informação de que a Caixa baixaria o custo do empréstimo, né? E aí estava em sentido oposto, né? A taxa Selic tentando aumentar para poder reduzir a oferta, a demanda, e já descendo para o outro lado, né? Só que é complicado, né? Aí o Felipe está até comentando aqui com a gente, né? Enxugar liquidez juntamente com o compulsório, né? Então é esse que é o grande ponto, né? Tem que ser tratado isso aí de uma outra de maneiras similares, mas eu acho que aumento de IOF, que no caso é aumento de imposto, nunca é a solução, mas isso vai nessa linha. O grande problema veio por trás, que há também utilização desse aumento de IOF para poder bancar no ano que vem, né, o Bolsa Brasil, né, que nada mais é do que o Bolsa Família, né? Então, no valor que eles estão querendo. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma campanha eleitoreira, mas pelo menos ela vai em sentido do sentido da Selic aí, que tá de alta. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Por um lado, é bom porque diminui o crédito na praça e aí, consequentemente, a probabilidade da gente ter um aumento de Selic diminui, porque quanto menos crédito, menos demanda, né? E por outro lado é ruim porque tem um objetivo por trás eleitoreiro, não simplesmente reduzir algum outro imposto por trás. Claro que eles dizem que juntamente com o aumento do IOF vai ter uma redução também da alíquota da importação do milho, né? E aí que reduz consideravelmente também para alimentação, os custos de alimentação. Então é uma jogada que tende a ajudar na inflação, né, do Brasil, mas também tem um lado eleitoreiro por trás, que a gente não pode deixar de observar ele, tá, pessoal? Mas é importante a gente levar isso em consideração. Tem o lado positivo, que é ajudar na redução da inflação. Reformas. O ex-presidente Michel Temer, ele que já apaziguou a situação na semana passada, ele volta aqui a entrar em
no caminho, né? Foi um evento e nele ele discursou a favor das reformas para que o Brasil possa progredir. Por que que isso é relevante? Isso é relevante, o Michel Temer falar alguma coisa em prol das reformas é relevante, por quê? Pelo poder de influência que ele tem dentro do MDB, que nada mais é o poder de influência no centrão, né? Então, a partir do momento que o Michel Temer ele embarca de alguma forma pró-governo, né, em apoio ao governo, em apoio às reformas, a probabilidade disso acabar acontecendo aumenta. Por quê? Porque ele está indo junto com todo o partido dele, né? Então a gente leva uma parte grande. Boa noite aí, o ITM, né, Fabiano? Boa noite aí, Gustavo, né? Vamos ver se voa aí esse foguetinho, tá precisando mesmo. Agora o IOF é o que eu estava comentando aí um pouquinho mais cedo, Fabiano. Eu não sei se você pegou a questão justamente de tentar pensar também pelo lado do controle da inflação, tá? Mas vamos que vamos. Falando agora então de coronavírus. São 139,2 milhões de vacinados. Desses, a gente tem 75,5 milhões com a segunda dose, que é 35,3% da população. Subindo, graças a Deus, aí o foguetinho do Gustavo aí, falando aí nessa parte aí do coronavírus, muito bom, acho importantíssima essa parte, né? Acho que a gente tem que estar com uma probabilidade boa aí das coisas começarem a voltar ao normal, mas ainda falta muito, né? A gente tem ainda a questão dos casos, né? Já são 21,1 milhões de casos, que é 9,9% da população, ou seja, tem muita margem ainda para a gente chegar naquele efeito de imunização de manada, então muita coisa pode acontecer ainda, pode piorar. Recuperados já são 20,2 milhões, que é 95,7% dos casos, que é bem positivo. Em tratamento a gente tem 0,3 milhões, que é 1,5% dos casos, reduziu um pouquinho, né? Semana passada a gente ainda falava de 0,4 milhões. E mortes, aumentou cerca de 5 mil mortes, estamos em 589.240 mortes, que é 2,8% dos casos, ou 0,3% da população. A gente percebe nessas últimas semanas que a velocidade do aumento de mortes, graças a Deus, reduziu. Ainda temos e ainda é alto, então ainda precisamos nos cuidar. Mas a gente tem um pouco de norte de que a situação está evoluindo. E como principalmente a gente enxerga muito, né, uma velocidade de vacinação cada vez mais rápida, traz um pouco de alívio, né? Em termos de notícia, a Alemanha liberou da quarentena turistas do Brasil vacinados com Coronavac, né, o que é bem positivo, né? Mostra que a Alemanha estudou também a Coronavac e entendeu que ela é uma boa opção de vacinação, né, que pode ser liberada da quarentena. Por outro lado, né, a gente tem uma outra notícia que é a questão de uma briga entre o governo federal, né, o Ministério da Saúde principalmente, e os governos estaduais que começaram a vacinar adolescentes, onde o Ministério da Saúde vai alegando que a Anvisa ainda não liberou de forma segura, né, a vacinação para adolescentes, né, e que está tendo vários casos de reações, né, que não normais, né, vamos falar assim. E isso é um ponto para ser estudado aí. Vamos ter que esperar um pouquinho os próximos passos para ver o que vai acontecer, se efetivamente a gente está falando aí de uma situação onde a gente vai ter a liberação completa para vacinação dos adolescentes, né? Espero eu que sim, ou se vai ter uma suspensão dessa vacinação dos adolescentes devido a essa situação que teve aí, né? Eu acho que tem que vacinar o quanto antes, é um pouco de risco sim, mas o risco de pegar também é muito grande, né? Então vamos para o menor risco aí. Falar agora um pouquinho de mercado, né? O Ibovespa, ele ainda, que não falei, ele ainda não fechou, né? Tá caindo bastante hoje, né? A gente ainda tem o fechamento das opções aí, o Fabiano aí do ITM deve estar acompanhando aí, quem é doido aí, esperando para ver o que vai acontecer, né? Mas hoje dia 3, hoje dia 17, né? Deixa eu ajustar aqui que eu acabei de ver aqui que eu não tinha arrumado. Esse treino da gente tá de férias, dá nisso. A gente fala algumas bobagens de vez em quando, né? Então hoje fechou aqui. Deixa eu só pegar aqui para não falar errado. Desculpa, tá, pessoal? Agora que eu vi aqui que eu
que eu peguei um pouquinho de informação um pouquinho torta, aí eu prefiro corrigir aqui para não dar zebra. Então tá fechando hoje a 111.439 pontos, queda de 2,07, ainda tem um pouquinho aqui, né, para poder acontecer, né, de mercado, então pode mudar alguma coisinha, e aí na hora que a gente postar, né, os principais tópicos, a gente coloca os números já fechados. Na semana uma queda de 2,49, em setembro uma queda de 6,18 pontos, 18%, e em 2021 uma queda de 6,37. Quando a gente vai para o dólar, o dólar fechando hoje a 5,3103, uma alta de 0,97. Na semana, uma alta de 1,81. Em setembro, uma alta de 3,25. Em 2021, uma alta de 2,19. E já o euro, né, ele fechou aí a 6,2322, uma alta de 0,72. Na semana, uma alta de 1,05. Em setembro, uma alta de 2,68 e no ano ainda uma queda de 2,52. O Felipe está comentando aqui que o dólar comercial fechou em 5,2860, né? Com uma alta de 0,40. Né? A gente trouxe aqui o dólar Petax, e o dólar Petax ele fechou em 5,3103. O dólar Petax ele fecha por volta de 11h30, meio-dia, tá, pessoal? Para fechar agora o comercial, que vai um pouquinho mais para baixo. Então, depois do fechamento do Petax, deu uma caída, que melhorou um pouquinho, né? Que nem o Felipe trouxe aí pra gente a 5,2860. Muito bom, obrigado aí pela contribuição, Felipe. Falando agora então só fazer um resumo dessa situação, né? A gente está num momento muito complicado do mercado, né? Então a gente está vendo aí a bolsa caindo, a gente está vendo o dólar subindo, o euro subindo, a situação bem complicada nesse sentido, mas uma grande expectativa aí que eu tenho, né, de que essa situação em algum momento vai se reverter. Não vou fazer aqui prognóstico, falar se a bolsa vai chegar em quantos mil pontos, nem para cima nem para baixo, mas eu sou uma pessoa que acredita muito que a situação no Brasil vai melhorar, né? E se ela melhorar, tem tudo para a situação da bolsa melhorar também, né? Então, tudo uma questão de tempo também. Pode ser que não seja esse ano, pode ser que seja um pouco mais para frente, mas eu acredito que no longo prazo a gente tem muita coisa aí melhorando, principalmente se as reformas que a gente tanto espera saírem, né? E saírem boas reformas. Apesar que não acredito que vai sair reformas perfeitas nesse momento, vai ser o que dá para ter, e isso eu ainda acredito que provavelmente vai ser melhor do que o que a gente tem hoje, né? Então essa é a minha grande expectativa. Falando agora de fatos relevantes de mercado, Petrobras, né? Petrobras, o PETR3 e PETR4, né? O Joaquim Luna Silva, que é o presidente da Petrobras, ele foi convocado pela Câmara a dar explicações sobre os preços da gasolina e do gás. A Petrobras tinha soltado já uma nota elaborada, inclusive pelo Joaquim Luna Silva, relatando, né, que o preço da gasolina para a Petrobras é de R$ 2,00 o litro, né, em relação ao preço vendido na bomba. Né? Então, ou seja, dos 6 e tanto, R$ 7, 5 e tanto, dependendo do estado que você está, da cidade que você está, só R$ 2 ficam com a Petrobras, né? O restante aí a gente entra o custo de adição do álcool, que o álcool entra 27% aí de álcool na gasolina, que é R$ 1,00 e pouco. A gente tem o ICMS entrando em cada estado, a gente tem o lucro o custo da distribuidora e o lucro dela, a gente tem o lucro dos postos, né? Então toda uma cadeia aí por trás que leva esse preço para esse valor final, né? Então, claro, a Petrobras pode melhorar alguma coisa, né? Tem essa questão, a grande crítica que tem é a questão da paridade internacional do combustível, que o Joaquim Luna Silva falou na carta dele, que é para facilitar com que possa ter concorrência, né? Ou seja, se alguém for importar, o preço de importação é similar ao preço da Petrobras, né? Então, tem toda essa situação. O fato é que a convocação para a Câmara, feita pelo Arthur Lira, esses questionamentos gera uma certa incerteza para a empresa, né? A gente tem aí a Petrobras hoje, né, fechando em queda de 4,48% a 24,93%, né? Ainda vai ter aí o after agora, começando agora às 7 horas, está em leilão nesse momento. Mas a gente tem uma queda forte. Por quê? Porque tudo isso aí está gerando uma incerteza sobre a Petrobras em si, né? Vai ter ingerência ali dentro, não vai ter? O que vão forçar o preço, não vão? O fato é
cada vez que passa, eu consigo enxergar que de alguma forma pode ser que os políticos abram o olho e vejam e falem o seguinte: a gente precisa privatizar a Petrobras, porque do jeito que está não vai dar certo. Vamos tirar essa bomba da cola do colo do governo, vamos passar para o setor privado, e aí vamos deixar a situação abrir e ter um real, real discussão aqui dentro de como funciona. Claro que tem que tomar muito cuidado na forma de privatizar. Não estou me lembrando aqui quem exatamente que falou, mas eu vi aqui comentários, né, na internet falando que a forma de privatizar a Petrobras tem que ser uma forma de que não permita ter um oligopólio privado, né? Então tem que privatizar picadinho, né, cada pedaço para um lado, para poder efetivamente não deixar tudo privado em oligopólio e com uma única empresa, né? E sim tentar ter uma maior imersão de empresas e consequentemente, a gente conseguir ter uma maior competitividade no mercado de petróleo, né? Quem sabe aí eles privatizam a Petrobras. Não sei se vai, não tem nenhuma informação, acho que demora, mas quem sabe isso aí sai em algum momento aí para frente. Duvido que esse ano ou no próximo. Vale 3, né, o código. Ela vai pagar aí 8,10 por ação no dia 30 de setembro, com base em 23 de setembro. A Vale hoje, ela tá caindo 2%, tá 86,15. Então, se ela tá 86,15, ela vai pagar R$ 8,10, tá dando quase 10%, né, do preço da Vale de hoje, né? Um preço assim bem interessante, né? Um dividendo bem forte, muito forte, né? São 40 bilhões que ela vai distribuir, né? Talvez prevendo aí questões também da reforma tributária, ela já antecipando alguma coisa em relação a isso. Mas um ponto importante mas se ela vai pagar isso tudo, por que ela está caindo? Outra pergunta: se ela vai pagar isso tudo, é só no dia 23 que ela fica vale a pena comprar ela hoje? Então, são duas partes. Primeira parte: a Vale está caindo com base em todo o cenário. Primeiro, são dois pontos que impactam na Vale hoje. Tanto o aumento do IOF, que pegou o mercado todo de surpresa e levou por um lado negativo. Eu trouxe um lado positivo da mudança do IOF para vocês, que é a questão de controlar a inflação. O lado negativo é aumento de custo, né, e menos facilidade de crédito para as empresas. O outro lado que tem da Vale que tá caindo é a questão do preço do minério. O preço do minério tem caído seguidamente. Por que o preço do minério tem caído seguidamente? Porque a China mandou parar seus fornos, né? Para quê? Para reduzir a demanda e baixar o custo do minério. Ela fez isso, ou seja, a China está, entre aspas, né, manipulando o mercado de uma forma justa, porque ela está simplesmente deixando de criar uma demanda pelo minério, né? E isso está derrubando o preço do minério de ferro. Consequentemente, a Vale recebe minério de ferro, né? Porque ela vende isso, então a probabilidade dela dar retornos melhores cai. Agora, dá para falar se agora, eu não vou falar se agora o preço dela, um minério a X ou a Y, que ela vai passar, o lucro dela vai ser bom ou ruim. O fato é, ela criou uma política de dividendos e tem pago os bons dividendos, né? Esse é um bom dividendo que ela vai pagar agora dia 30, e o último que ela pagou foi bom, o penúltimo também. Então ela tem pago bons dividendos e a tendência é que continue com isso, né? Essa política de dividendos continue. Agora, se os bons dividendos dela vai continuar nessa faixa ou não, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Agora, vale a pena então comprar Vale para receber esses 8,10 de dividendos? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você comprar Vale, você está pagando esses 8,10 e você vai receber ele no dia 30. Então, se a Vale hoje está 86 e vamos pegar aqui agora só para a gente consultar, a Vale está aqui 86,15, né? Ela vai pagar 8,10, significa que o preço dela vai para 78,5 imediatamente. No dia seguinte, desce R$ 8,10. Ou seja, você está pagando hoje para receber de volta dia 30. Então, teoricamente, só pelo dividendos não vale a pena. O que vale a pena? Eu entendi essa política de dividendos da Vale, estou enxergando que o preço dela está caindo e eu acredito que esse preço vai retomar.
e vai continuar subindo, e a política de dividendos da Vale vai ser boa, para mim. Aí vale a pena você comprar. É diferente de você comprar para simplesmente receber os dividendos. Tá? Não que você não possa comprar para receber os dividendos, mas nada mais é que você está emprestando dinheiro ali para o mercado para receber daqui a 5 dias para frente. Né? Porque é a mesma coisa. A não ser que de hoje até o dia 30, que é quando você vai receber, o preço da Petrobras, da Vale, continue a subir. Né? Eu não sei, Fabiano, se era isso que você queria falar um pouquinho da Vale. Se quiser comentar alguma coisa aí, a gente traz também. Mas eu acho que é muito nessa linha que a gente tem que pensar. Né? Dividendos, a gente não compra uma empresa pelos dividendos anunciados. A gente compra ela pelos dividendos que ela ainda vai anunciar. Tá? Então a gente tem que pensar nisso aí. É sempre para frente. Tá? Depois que ela anunciou, já ficou para trás. B3, né? E aí se o Fabiano comentar alguma coisa mais de Vale, a gente volta lá. B3, o volume médio diário total das ações da B3 em agosto teve alta anualizada de 1,2%, né? E a B3 aí tá caindo, já que eu falei o preço da Petrobras e da Vale, eu vou falar da B3 aqui também. Então a B3 está caindo 1,80 hoje, mas o volume médio diário dela aumentou 1,2 no ano, né? Com as últimas informações que ela divulgou para gente. Além disso, né, o total de investidores ativos foi de 3,29 milhões, que é um crescimento de 32,2% também no ano. Em agosto, ela tinha 449 empresas que estavam listadas na bolsa. Também é um recorde, também é um volume muito grande. Então vamos pensar o seguinte, esse que é o ponto importante aí da gente refletir sobre a B3. A B3, ela tem então uma alta do número do volume médio negociado dela, que ela recebe pelo volume negociado, ela recebe por negociação. Ela tem uma alta da base de clientes dela, que são os investidores. E ela tem uma alta do número de empresas listadas, que também pagam alguma coisa para ela para estar listada ali. Também tem um custo das empresas que vai estar ali dentro. Mas o preço dela está caindo. Então, é uma coisa que vocês têm que entender. O que aconteceu? É porque ela ia subir tanto ou é porque ela não subiu? É o risco de uma nova bolsa? Né? O que aconteceu? É isso que vocês têm que pensar. Existem conversas, né, de que uma nova bolsa vai surgir. Falaram, eu vi uma pessoa falando, mas eu não tenho a mínima capacidade de saber se ela tem uma ligação, uma informação privilegiada para estar falando isso, mas que no Rio de Janeiro voltaria a ter bolsa lá para competir com a B3. Né? Não sei, a gente não sabe. Né? Não tem nenhum fato concreto. O fato é, se vier uma nova bolsa, parte, né, do mercado vai para essa nova bolsa, claro. Porém, se a gente fala que no Brasil, que a B3 ela tem 3,29 milhões de investidores ativos e a população brasileira é de 200 milhões, tem muita margem. Então, tem muita margem de crescimento, tanto na bolsa, né? Mesmo que surja mais uma, duas, três bolsas, tem margem de crescimento do mercado financeiro. Agora, se a B3 que vai conseguir captar esse pessoal ou não, aí é uma outra história. Né? Mas é importante a gente ficar de olho nessas informações para a sua tomada de decisão. De novo, pessoal, então falando, o que eu falei de Petrobras, de Vale e de B3 não significa compre a empresa, vendam a empresa, nenhum dos três casos. É simplesmente os fatos e as notícias para que vocês possam estudar e aí tomar as suas decisões com base nas informações. Né? Então pensem, estudem, analisem e aí vocês tomam essas decisões. Não significa que você deve comprar por causa de nenhum desses fatos ou vender por causa de nenhum desses fatos. Eles são somente alguns dos fatos disponíveis no momento. Tem muitos outros, né? Muitos indicadores, muita informação para a gente olhar antes de comprar ou vender uma empresa. Pesquisa Focus, que também impacta nas empresas, né, pessoal? IPCA 2021, 8%, a 23ª semana de alta seguida. PIB 2021, 5,04%, quinta semana de queda seguida. Câmbio 2021, 5,20%, né, mais uma alta. Selic 2021, 8%, segunda semana de alta seguida. Né? Aí, ó, o Fabiano até complementando aí, falando aí, ó, que ele tá ouvindo, tem mais de 9 anos que o Fabiano da ITM Trader, ele tá comentando que ele tá ouvindo, tem há 9 anos que o monopólio da B3 vai quebrar, que é difícil
tudo, mas assim, é uma questão muito difícil de acontecer que demora, né? Mas pode ser que um dia aconteça, né? Igual muitas coisas demoram anos a acontecer, um dia acontece, mas e até lá? O que vai acontecer, né, Fabiano? É essa que é a grande questão, né? Até lá, né? E como que a empresa está se preparando? Porque se da mesma maneira que você sabe, que você imagina que vai ter alguma coisa ali, né, em relação a isso, a B3 também está trabalhando nesse sentido. Aí a pergunta é, ela vai ser capaz o suficiente de trabalhar e ser lucrativa mesmo com uma nova concorrência? Essa que é a pergunta, né? Continuando então, para finalizar aqui a gente traz alguns indicadores, né? Um pouquinho hoje. IBGE em julho o volume de serviço ele cresceu 1,1%. E a FGV trouxe o IGP-10 que caiu 0,37 em setembro. Então aí a gente tem um índice caindo, um índice de inflação caindo, graças a Deus, né? Uma redução. Né? Claro que se ele cair demais também é ruim, né, pessoal? Mas é uma situação que dá um pouquinho de alívio a gente ter um índice caindo um pouquinho aí nesse cenário que a gente está com uma inflação tão alta. Bom, pessoal, o que eu tinha de informação para trazer para vocês hoje, como eu disse, uma live mais rápida, um pouquinho, né, algumas informações bem diretas, né, o pregão ainda está aí, está rolando aí agora nesse fechamento, né, não está mudando muita coisa não, mas pode ser que, acho que não vai mudar muita coisa, até porque sexta-feira, 7 horas da noite, né, ninguém merece esse horário de negociação, né? Então vai ter mais o pessoal aí acertando posições, não vai ter muita coisa ainda, imagino, mas pode mudar alguma coisinha aí no índice, alguma coisinha aí nas ações e a gente acompanha isso aí depois. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida pode procurar a gente aqui, mandar mensagem, deixa comentário aqui, o vídeo fica gravado aqui no Instagram, também vai ficar disponibilizado lá no YouTube também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos sempre à disposição. Na segunda-feira eu volto à minha rotina normal, acaba as férias, uma semaninha só, e aí fica um pouco mais fácil de trazer mais informações e bater um papo com vocês. É isso, muito obrigado a todos e até a próxima sexta-feira com mais um resumo semanal. Até mais, tchau, tchau!